Eu posso ter uma eleição assim, ó, esse grupo versus esse grupo. Eu posso ter uma eleição assim, ó, esse grupo contra esse grupo. Eu não posso ter uma eleição assim. Eu não posso escapar dos limites daquilo que está estabelecido entre nós em termos democráticos como limites à nossa convivência. Mas vamos lá, primeiro de tudo, o que é democracia? Esse é o tema do Invest News Entrevista de hoje. E para falar sobre isso, a nossa conversa hoje é com Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente. Ele é doutor em Ciência Política pela USP e coordenador do curso de pós-graduação em Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, Humberto, para começar a nossa conversa, antes de tanta opinião, é preciso informação. Então, a principal informação aqui é: o que é democracia? Olha, a gente pode, a partir de agora, fundar um curso de pós-graduação e ficaremos 2 anos juntos com os nossos espectadores e espectadoras, enfim, mas em linhas gerais e tentando minimamente resumir, democracia é uma lógica ou uma forma de governo em que as pessoas conjuntamente, dentro de um conjunto de regras, limites e leis pactuadas, constroem suas regras, suas leis e seus limites. Portanto, algo que nos permita viver em sociedade num sentido plural a partir do objetivo de construção conjunta da realidade, respeitando limites estabelecidos conjuntamente. É algo nosso, por nós e para nós, respeitando os limites construídos por nós. Humberto, e o que é o risco à democracia? Quando se pode dizer que há sinal de ameaça à democracia e quando não há? Olha, são vários os riscos que existem à democracia. Existem riscos de natureza histórica, de más interpretações em relação à história, de más interpretações em relação a valores, né? Então, a democracia tem que ser vista, compreendida, percebida e vivenciada como um valor cotidiano, né? Como um valor presente na vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu deixo de respeitar alguns desses valores e passo a acreditar unilateralmente em aspectos que transcendem o combinado entre nós para a nossa vida em sociedade, eu posso dizer que existe risco à democracia. Eu também posso desacreditar a política, eu também posso sentir que a justiça não pune ou não é minimamente equilibrada no que diz respeito à sua capacidade de punir exageros, limitar exageros. Então, Tatiana, existe uma série de aspectos gerais que podem, em alguma medida, ameaçar a democracia. Hoje, atualmente, um bom exemplo de ameaça à democracia é a confusão que as pessoas fazem entre uma suposta, falsa, falaciosa e perigosa liberdade ilimitada de expressão e a capacidade extraordinária que todos nós devemos ter de entender que existem limites às expressões individuais e, principalmente, que, dentro desses limites, existe uma necessidade absoluta de respeito aos semelhantes, que, neste caso, via de regra, ou normalmente são diferentes. Se eu, em nome de uma suposta e falaciosa liberdade ilimitada de expressão, passo a atacar as pessoas com as quais eu vivo e a desrespeitá-las na sua diversidade ou na nossa diversidade, eu tenho aqui facilmente um bom exemplo de afronta ou de desafio ou de ameaça à lógica democrática. Agora, Humberto, para a defesa da democracia, um dos fatores fundamentais é a própria Constituição. Na sua avaliação, a Constituição atual de 1988, ela é suficiente para cumprir esse papel nos dias de hoje ou precisa de alguma atualização? Essa pergunta é importante porque se nós crescêssemos de maneira absoluta na letra da lei, na força da lei, e nós tivéssemos organismos de justiça minimamente capazes de darem estabilidade jurídica às relações entre as pessoas dentro da sociedade, seria absolutamente possível afirmar que a Constituição Federal da República Federativa do Brasil dá conta tranquilamente de parte expressiva dos parâmetros daquilo que se entende e se demanda em termos democráticos. A questão é que nós afrontamos a lógica constitucional nos seus princípios
enquanto cidadãos e cidadãs, nós exageramos, passamos por cima, atropelamos, né, interpretamos de formas equivocadas, etc., no nosso cotidiano, e, infelizmente, não temos organismos de justiça, por vezes, capazes de se colocarem de maneira equilibrada nestes conflitos e nessas afrontas, a ponto de fazer com que a gente restabeleça ou tente manter o estabelecimento da ordem. E isso é muito desafiador. Agora, a Constituição, de maneira fria, a letra da lei, aquilo que está escrito, é muito valioso para uma sociedade democrática. Ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil, no que diz respeito ao desenho dos parâmetros básicos para o funcionamento da democracia, em tese é o suficiente para a gente ter a garantia da democracia. Agora, o que a gente faz dela e como a gente atua politicamente, por vezes, enquanto sociedade e muitas vezes individualmente, aí são desafios dos mais significativos que demandam, inclusive, uma atuação mais equilibrada da nossa justiça. Outro tema bastante comum quando nós falamos em política, infelizmente, é a corrupção. Como isso interfere no nosso sistema democrático? Então, de maneira significativa, mas também de uma forma mais ampla em relação àquilo que nós estamos acostumados a enxergar por democracia. Quando a gente fala em democracia, muitas vezes as pessoas associam algumas questões da democracia a algo relativo à democracia, mas não completo, mas não pleno em relação à democracia. Por exemplo, se a gente falar para um cidadão comum, se a gente for às ruas agora e perguntar assim para os cidadãos o que é democracia, muito provavelmente as pessoas vão associar democracia a governo, vão associar governo à eleição, vão associar eleição a políticos, vão associar políticos a partidos, vão associar os partidos às disputas que nós temos em torno da lógica eleitoral. Perfeito. E as pessoas vão imaginar que isso seja a democracia, ponto. Não. A democracia é muito mais do que isso. A lógica representativa de escolha de representantes em ambientes democráticos é parte do que nós entendemos por democracia. Uma parte muito importante, a qual as pessoas por vezes não associam, para uma democracia funcionar de maneira plena ou de maneira minimamente equilibrada, nós precisamos ter organismos de justiça que garantam o cumprimento das leis, desde que, obviamente, em termos democráticos, estas leis tenham sido constituídas e construídas democraticamente. Portanto, o funcionamento equilibrado da justiça, uma lógica minimamente capaz de fazer com que as pessoas sintam quais são os limites, como elas serão punidas, o que pode, o que não pode, etc, etc, etc. A ponto de nós chegarmos, inclusive, no debate sobre a corrupção, né, isso precisa existir e passa longe, por exemplo, ou passa minimamente distante do voto. Agora, todos já ouviram falar daquela velha frase: fui inocentado pelo mais nobre dos tribunais numa democracia, que são as urnas, portanto eu não sou corrupto, porque o povo me quis. Meu Deus do céu! A sociedade tem que se afastar de maneira absoluta da ideia de que uma eleição é um tribunal e de que os candidatos e candidatas estão sendo julgados no que dizem respeito à quantidade de vezes que transcenderam a lei e cometeram crimes. Não. Uma eleição é, entre aspas, um concurso em que as pessoas escolhem as melhores ideias, os melhores planos, os melhores programas de governo, os melhores ideais para a nossa vida em sociedade, em termos ideológicos, em termos de funcionamento de políticas públicas, etc, etc, etc. E isso passa muito longe da capacidade e da necessidade de existir essa capacidade jurídica de punir ou não punir políticos em termos daquilo que fizeram ou deixaram de fazer em termos de corrupção. Não é papel do cidadão. Isso é papel da justiça. Portanto, quando eu escolho este ou aquele candidato, esta ou aquela candidata, eu não estou dando nenhum tipo de sentença, né, de incriminação ou incriminatória ou de inocência e coisas dessa natureza para esses indivíduos. Isso é papel da justiça. Por isso é tão ruim quando a gente constrói um debate eleitoral em torno de quem é mais ou quem é menos corrupto. Qualquer ato de corrupção deveria ser punido pela justiça, e quis a sociedade que pessoas condenadas pela justiça não pudessem participar das eleições por uma lógica de uma lei de iniciativa popular chamada ficha limpa.
Então, a eleição, a lógica democrática passa muito além do ambiente associado ao aspecto da corrupção, e este aspecto da corrupção, democraticamente construído no que diz respeito ao seu desenho, precisa ser punido ou não pela justiça. E quanto mais a justiça for estável, maior a sensação que nós, enquanto eleitores, teremos de que poderemos promover as melhores escolhas, olhar para os melhores partidos, discutir as melhores propostas para políticas públicas, o que passa longe de ficar dizendo se esse é inocente, aquele é culpado e coisas dessa natureza. Aproveitando que a gente está nessa discussão, outro termo muito comum ultimamente, claro, é polarização política. Então, primeiro, definindo os termos, o que é uma situação simplesmente de concorrências, adversários políticos, e quando a gente já parte para um cenário de polarização, e claro que eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre o nosso momento atual, claro, ainda falando de polarização. A polarização em si, na letra da palavra, na lógica, ela não é tão ruim. Mas eu vou fazer aqui, eu vou promover uma resposta utilizando-me do espaço da tela. Eu posso ter uma eleição assim, ó, esse grupo versus esse grupo. Eu posso ter uma eleição assim, ó, esse grupo contra esse grupo. Eu posso ter uma eleição assim, esse grupo contra esse grupo. Eu não posso ter uma eleição assim. Eu não posso escapar dos limites daquilo que está estabelecido entre nós em termos democráticos como limites à nossa convivência. Agora, nada impede que eu estique essa corda até o limite e que candidaturas se mostrem entre elas muito diferentes e que estas candidaturas, nas suas diferenças, contem com a concentração do apoio do eleitorado de maneira significativa. Então vamos lá. Eu não estou aqui para avaliar se o Lula está na esquerda extrema, e eu particularmente acho que não está, e também não estou aqui para avaliar se o Bolsonaro está na direita extrema, e eu acho que ele está muito mais perto ou muito além das extremidades à direita do que o Lula está à esquerda. Mas isso é uma percepção, uma posição, uma possível análise que deve respeitar todas as demais posições, análises e reflexões. O objetivo aqui não é criar problemas. O objetivo aqui é tentar responder perguntas. Então vamos lá. Então, suponhamos que nós tenhamos votos concentrados naquilo que, em tese, as pessoas entendem que sejam polos opostos. Qual o problema disso? Em termos democráticos, nenhum. Nós tivemos isso em 89, Lula e Collor, nós tivemos isso em 94 e 98, Lula versus Fernando Henrique, com Fernando Henrique ganhando as eleições em primeiro turno das duas vezes. Nós tivemos isso entre Lula e Serra em 2002, entre Lula e Alckmin em 2006, entre Dilma e Serra em 2010, entre Dilma e Aécio em 2014 e entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad em 2018. Ok, perfeito. O que eu não posso, extrapolar o limite, sair fora da linha. Né? Então, se são distantes e se a sociedade, em alguma medida, se concentra nessas distâncias, isso não é exatamente um problema. E existem eleições que tendem a se afastar, né, os principais postulantes aos votos, aqueles que têm mais apoio do eleitorado, e existem alguns instantes em que isso tende a se aproximar. Seja essa aproximação mais à esquerda, seja essa aproximação mais à direita, não vem ao caso, mas o que é importante destacar, né, que existem eleições mais próximas e eleições mais polarizadas, mais distantes. Hoje nós temos uma eleição polarizada, distante, em que a gente pode aqui discutir se alguém já ultrapassou os limites razoáveis, né, da lógica dos limites à direita ou dos limites à esquerda. Eu acho que a gente não precisa ficar tentando encontrar razão para isso, eu acho que isso vai muito da avaliação das pessoas em geral, mas uma coisa que é importante dizer, hoje Lula e Bolsonaro, nas pesquisas recentes divulgadas, tem algo entre 75% e 80% do desejo de voto do brasileiro concentrado nesses dois nomes, que são figuras que estão em lugares diferentes ou polos opostos, ou pelo menos faixas distintas, considerando a existência de um meio de campo ou de uma linha divisória entre esquerda e direita e coisas dessa natureza. Não é ruim, é histórico, é comum nas democracias, mas o que precisa ser preservado aqui são os limites da ordem e da lei. Feito isso, as pessoas vão poder ficar livres para se concentrar ou nas extremidades ou olharem mais para o centro e fazerem suas escolhas e suas opções.
E qual o impacto que discussões políticas mal embasadas possam ter para um país, inclusive para o seu desenvolvimento? Vai desde sair do grupo de WhatsApp da família até ter uma lógica ou uma dinâmica de intolerância que faça com que as pessoas comecem a desmerecer e desacreditar e querer romper aspectos políticos basilares em termos democráticos. Quer dizer, vai de gestos agressivos em primeira pessoa, entre brigas entre pessoas que se conhecem, se gostam, trabalham juntas, se admiravam, tiveram algum tipo de problema, enfim, e criaram podemos assim dizer, a treta política, até algo infinitamente mais complexo no que diz respeito ao funcionamento de uma sociedade democrática, que é a existência em larga escala de padrões de intolerância e desrespeitos que nos coloquem em situações delicadas e perigosas em termos de funcionamento da democracia. Por exemplo, não respeitar e não aceitar o resultado de uma eleição, né? Não concordar com aquilo que está posto no que diz respeito à vontade popular, desmerecer as regras e os instrumentos gerais da democracia, coisas desse tipo. Com isso, nós não podemos concordar. E um detalhe, em tese, nós temos razões de sobra para acreditar que a democracia nos permite mudanças significativas, né? Nós tivemos, nos últimos 30 anos, podemos assim dizer, 20 anos pelo menos, mudanças muito significativas no que diz respeito à lógica ideológica de quem está no poder no Brasil. A ruptura em termos ideológicos, né, a passagem legítima, legal, eleitoralmente falando tal, de Fernando Henrique para Lula em 2002/3 é um bom exemplo disso. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é um bom exemplo disso, né? Eu não pactuo da ideia de que o impeachment foi um golpe. O impeachment é o resultado de uma articulação política dentro da lógica legal que nós temos. Então, tem uma ruptura do governo Temer para o governo Dilma. Tem uma ruptura em 2018 do governo, da vitória de Jair Bolsonaro em relação às eleições anteriores, que teve a vitória, a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, nós temos passado por rupturas que nos mostram que, é claro que a gente pode não gostar do resultado, duvidar da capacidade do sucessor de alguém que nos agrada em tocar o país adiante, de dizer que aquele que vai substituir não é competente. Tudo isso faz parte do jogo democrático e das percepções das pessoas em relação à realidade. Mas nós temos 3 símbolos marcados de rupturas em termos de desejos e de configuração de desejos que são democráticos e que são importantes de serem percebidos justamente para a gente poder manter a ideia de democracia viva. Se hoje as pesquisas mostram que existe a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em parte expressiva das pesquisas, com exceção feita a no máximo 3 institutos dos 17 institutos que têm nos dado mais de 90 pesquisas registradas só esse ano no Brasil. Nunca se fez tanta pesquisa eleitoral no país. Então, vamos partir do pressuposto de que a maioria das pesquisas mostrem aquilo que está sendo evidenciado, que é, hoje, a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha eleitoral, na disputa eleitoral, seria mais uma ruptura que precisa ser respeitada à luz da legitimidade e da legalidade do processo democrático representativo levado a cabo, levado adiante pela sociedade brasileira e seus mais de 150 milhões de eleitores. Então é basicamente isso. Agora, se a gente começar com invenção de moda, querendo romper, querendo enlouquecer, querendo endoidar, querendo efervescer, querendo fazer baderna, né, em torno daquilo que se tem, aí eu acho que efetivamente a gente corre riscos desnecessários para a lógica democrática do nosso país. Lembrando que Bolsonaro foi eleito em 2018, tomou posse e governou. Temer promoveu ou participou de um processo de impeachment, tomou posse e governou. Lula ganhou a eleição, Dilma ganhou a eleição, enfim, a gente precisa respeitar esse tipo de situação e levar adiante aquilo que minimamente se entende por uma órbita democrática civilizada. Agora, Humberto, quando a gente está falando de democracia, o exercício da cidadania ali, através do voto, a gente não pode perder de vista que a gente está falando de um país tão desigual
quanto o Brasil. Então, de que forma a justiça social, a desigualdade social, dialoga com esse debate sobre democracia? Eu acho que esse é um dos pontos mais desafiadores da democracia. Quando vocês fizeram as perguntas sobre desafios, limites, etc., 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 por isso que talvez a gente pudesse ficar aqui por horas e horas e horas falando sobre democracia e seguramente a gente não esgotaria as percepções, os limites, os desafios e coisas desse tipo. Mas a desigualdade social ela é muito desafiadora à democracia, muito desafiadora à democracia. Se conecta a uma lógica de corromper o sistema, se compromete com uma lógica de compreendermos efetivamente o que significa o direito de escolha dos indivíduos, por vezes em situações absolutamente extremas do ponto de vista da sobrevivência. E aí a gente debate, discute, pensa, reflete desafios da democracia brasileira, coisas que existem na realidade brasileira, como, por exemplo, compra de voto, né, uma série de subversões basilares da lógica das eleições, ameaças e coisas desse tipo, porque é uma sociedade desigual em vários sentidos. É desigual do ponto de vista do acesso a recursos, né, é desigual do ponto de vista econômico, é desigual do ponto de vista de uma série de direitos sociais básicos, é desigual no que diz respeito ao acesso a conhecimento, acesso à informação, e isso vai se aprofundando num imenso caldo de desigualdades que nos faz pensar no quanto nós ainda temos para construir em termos democráticos para que dessemos minimamente, que construíssemos minimamente uma condição de igualdade para que as pessoas pudessem tomar as suas decisões e compreender de forma mais complexa o grau das nossas diferenças e que, obviamente, essas diferenças se expressem na forma como nós escolhemos, nos partidos os quais nós preferimos, nas ideologias que nós temos à disposição de nós e desejamos, em qual intensidade, mais à direita, mais à esquerda, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, no centro e coisas dessa natureza. Quer dizer, a gente precisa arrefecer todo esse caldo de desigualdades para que definitivamente as pessoas se sintam minimamente capazes de compreender na sua complexidade e diante das suas leituras de mundo aquilo que lhes parece melhor em termos de realidade, com base no voto, no acompanhamento dos eleitos, na possibilidade de se fazer uma oposição minimamente equilibrada, responsável, mas também crítica, intensa dentro dos limites da regra e coisas dessa natureza. Agora, Humberto, minha colega Tatiane e eu nos debruçamos aqui para tentar fazer as perguntas de forma para abranger o máximo possível esse assunto tão complexo. As perguntas terminaram, mas eu gostaria de saber se tem alguma que a gente deixou de fora, não incluiu aqui no nosso roteiro, e você pensa, essa não podia faltar. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Olha, eu tenho para mim que a gente tentou trazer aqui de forma abrangente, conceitual, o que significa a democracia, quais os desafios da democracia à luz da nossa realidade e que instante é esse que nós vivemos no Brasil que nos leva minimamente a acreditar que a democracia é importante, é necessária e é capaz de expressar o que a sociedade deseja. Claro que a gente poderia perguntar aqui se o brasileiro em geral está preparado para o exercício da democracia. Em termos formais, olhando para como a gente forma os nossos indivíduos nas escolas, que tipo de informação nós damos aos nossos jovens, que tipos de informação nós, que já temos mais idade, tiramos das escolas quando frequentamos as escolas. Em termos políticos formais, se somos capazes de entender o sistema eleitoral brasileiro, o sistema majoritário, a lógica proporcional, para que servem os poderes, para que servem as organizações onde estão sitiados os nossos representantes, como eles fazem, quais são suas responsabilidades, talvez a gente ainda esteja muito, muito distante disso. Nós temos severas dificuldades para entender, principalmente o papel do legislativo, dos partidos políticos, os limites associados à atuação dos órgãos de justiça e, por vezes mesmo, temos dificuldade de compreender o papel do Poder Executivo, a quem, por vezes, muitos cidadãos emprestam interpretações muito mais condizentes com semideuses, imperadores, autocratas, etc., 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 do que indivíduos que têm que ser minimamente dotados de sensibilidade política, capacidade de articulação, capacidade de negociação. Eu não estou aqui falando de corrupção e coisas dessa natureza, construção conjunta, validação de um plano. Lembremos, por exemplo, que uma eleição
é um grande concurso de planos apresentados à sociedade. Qual o plano é melhor, qual o plano a sociedade deseja mais, qual aquele que se aproxima mais da realidade e da forma como as pessoas interpretam a realidade, coisas dessa natureza. Então, que sirva de desafio a todo instante. A democracia é algo que exige cuidado, exige reparo, né? Exige que a gente esteja sempre atento e, mais do que tudo isso, exige conhecimento e capacidade de interpretarmos aquilo que temos à nossa disposição, traduzindo isso como direitos políticos fundamentais para o acesso a tantos outros direitos, seja no que diz respeito a novas conquistas, a mudanças ou a validação e o aprimoramento das políticas públicas existentes. Eu acho que esse é o grande desafio e a gente espera todo ano que a gente amadureça mais um pouco, por mais que por vezes a gente fique com a sensação de que retrocedeu, né, mas também por vezes a gente fica com a sensação de que andou um pouquinho para frente. É um exercício de fôlego, né, de longo prazo, e a gente espera sempre poder contribuir para aprimorar isso da melhor maneira possível. E a gente, claro, aqui como canal de informação, ficamos abertos sempre para essa troca tão importante. Então, se você que está nos assistindo ainda ficou com alguma dúvida, quer entender melhor sobre o funcionamento, termos políticos, deixa aqui nos comentários para a gente trazer para as próximas pautas, mas essa edição do Invest News Entrevista termina por aqui. Obrigada, Tati. Obrigada, Karina. Muito obrigada, Humberto. Agradecemos pela sua participação, ainda mais por esclarecer um tema tão importante quanto a democracia. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.